Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir esse diagnóstico diferencial, metástase renal e tumor neuroendócrino de pâncreas. Então vamos ao caso, tratava-se paciente de sexo masculino, 66 anos, etilista social, passado de carcinoma de células renais operado há cerca de 11 anos, assintomático. Ele fazia um controle anual, desse tumor de carcinoma de células renais, entretanto ele falhou, na realização do controle nos últimos 4 anos. Foi feito um ultrassom abdominal por um motivo fortuito de uma dor abdominal que identificou uma massa pancreática. Isso direcionou ele a fazer uma ressonância magnética do abdômen. Posteriormente foi feita uma ressonância magnética de 3 Tesla a pedido do médico assistente desse paciente. Esse exame aqui foi feito conosco, tá? Então, passar para vocês a primeira ressonância que ele fez. A ideia do colega que avaliou esse tipo de ressonância magnética realizada foi de uma lesão expansiva, bem delimitada, encapsulada, heterogênea, o sinal é predominantemente elevado em T2, hipervascular, com áreas centrais de degeneração cística e necrose, medindo tanto por tanto, localizado no pâncreas, em topografia de colo. A ideia, possivelmente pelo comportamento hipervascular, era de uma neoplasia neuroendócrina nesse exame. Ok? Então, posteriormente, ele fez o exame conosco, que eu vou mostrar para vocês. Na realidade, é essa ressonância que ele fez de 3 Tesla. Eu vou mostrar o meu raciocínio diagnóstico em cima dessa lesão. Então, vamos lá. Então, como eu sempre inicio com vocês, vamos começar pela ponderação T2, plano coronal, uma lesão de sinal realmente heterogêneo, talvez com umas áreas de maior hipersinal e outros de não tão hipersinal exuberante assim, mas nitidamente heterogêneo, localizada corpo/colo pancreático. Repara que no plano axial ele determina um rechaço posterior aqui do trajeto do ducto pancreático principal, sem que determine ou ocasione uma dilatação significativa desse ducto pancreático. A restante do pâncreas absolutamente normal, nas demais porções do pâncreas, contorno dele habitual, o ducto víscero visualizado tanto a montante quanto a jusante da lesão pancreática em corpo/colo e desaguando em papila principal junto com o coleto. Ok? Vamos também observar essa lesão na ponderação T1 em fase e fora de fase. Então aqui eu coloco à esquerda T1 fora de fase e à direita T1 em fase. A gente vai observar aqui o processo uncinado, e aqui o nível da lesão. Tá? Então a lesão ela era hipointensa, em T1 em fase fora de fase. Entretanto, se você observar a intensidade sinal, já deixei marcado aqui, ela sai de 127 de intensidade sinal e ela decai para 95, tá? Decaindo aí quase que de 1/3 para 1/4 da intensidade sinal. Esse decaimento sugere a possibilidade de presença de gordura e água intravóxel. Tá? Isso é a informação dessa sequência T1 fora de fase, é uma coleta de sinal aqui do tecido hepático, onde água e gordura estão 180 graus opostos, e isso sugere a existência de água e gordura no interior dessa lesão. Esse é um fator importante para o nosso diagnóstico diferencial, São poucas as lesões que têm esse tipo de comportamento. No fígado a gente teria o adenoma, a esteatose focal, o carcinoma patocelular, mas no pâncreas ela não é usual, esse tipo de lesão. Talvez outros tumores no abdômen que possam apresentar isso aí. É o carcinoma de células renais, sim, e há relatos também de insulinoma também apresentando esse tipo de apresentação, especialmente a metástase de insulinoma, tá? A metástase hepática de insulinoma pode ter queda de sinal em T1 fora de fase, ok? Então, essa é uma informação importante para o nosso diagnóstico diferencial. O restante do pâncreas que a gente observa aqui é absolutamente normal. Ampliei exatamente para a gente estudar a intensidade de sinal e a queda dessa intensidade de sinal da sequência T1 fora de fase, caindo em relação à sequência T1 em fase. Outro parâmetro de nós avaliarmos vai ser a ponderação de difusão. A ponderação de difusão, vou colocar aqui para vocês, já estou no maior valor de B. A gente observa a lesão aqui, e a gente observa que ela não tem uma restrição de fusibilidade da água significativa, sinal até razoavelmente elevado no mapa de ADC. Isso traduz que esse tipo de lesão não tem uma celularidade muito alta. Às vezes, alguns tumores malignos podem ocorrer com esse tipo de apresentação. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que, geralmente, os tumores neuroendócrinos apresentam muita celularidade, consequentemente, muita membrana citoplasmática, que é um fator impeditivo do trânsito das moléculas de água, gerando restrição de fusibilidade da água. Tá? Então, isso afastou um pouquinho a possibilidade de diagnóstico de tumor endócrino para essa lesão. E por fim, vamos avaliar o estudo após contraste. Vou botar aqui uma fase sem contraste, uma fase arterial, e vou selecionar aqui uma fase tardia para a gente observar a nossa lesão. Tá? Vamos ampliar um pouco essa sequência. Então a gente observa aqui a lesão
o tecido pancreático, aqui a lesão expansiva no colo pancreático, né, com um comportamento nitidamente hipervascular, e uma lavagem moderada. Repara que ela lava menos que o pâncreas, tá? Né, ela não lava muito assim, tá? Mas ela lava, comparando com a fase arterial, ela possui algum grau de lavagem. Tá? Então, em resumo, era uma lesão pancreática, com sinal hiperintenso e heterogêneo na ponderação T2, com queda de sinal em T1 fora de fase em relação ao T1 em fase, sugerindo gordura intravóxil. Existem alguns diagnósticos iniciais para a gente pensar em relação a isso, que não tinha restrição significativa à difusibilidade da água, talvez bem na periferia tivesse algum grau de restrição, a maior parte da lesão não tinha restrição, e que tem um comportamento hipervascular, possivelmente com maré de necrose central, com uma lavagem moderada em fase tardia, ok? Então vamos voltar à apresentação, tá? E foi exatamente isso que nós colocamos no nosso relatório. Então, dentro daquele contexto de técnica, análise e impressão, análise da lesão, né, permanece a lesão pancreática expansiva e hipervascular heterogênea, sinal predominantemente elevado em T2, queda de sinal em T1 fora de fase, sugere a presença de gordura intravóxil, a discreta restrição de difusibilidade da água, a maior parte da lesão não tem difusão restrita, tá? E uma ideia de liquefação central com uma hipervascularização mais na periferia. Né? Determinava um discreto rechaço, né, do ducto viso sem uma dilatação expressiva montante. E a gente coloca como principal possibilidade diagnóstica a possibilidade de neoplasia renal secundária no pâncreas. Né? Sabemos que o principal etiologia de doença metastática para o pâncreas é o carcinoma de células renais. Com essas características, em especial, queria destacar a presença de gordura intravóxil e uma baixa restrição de difusibilidade da água, né? Aumenta a possibilidade de neoplasia renal como principal hipótese diagnóstica. Tá? Lembrando que, apesar de ser um tumor, a neoplasia, o carcinoma de células renais, ele é um tumor que não tem habitualmente muita restrição de difusibilidade da água. No rim existem até tumores benignos que apresentam restrição maior do que a dele, como por exemplo o angiomilipoma, especialmente o angiomilipoma pobre em gordura, ele pode ter uma restrição superior à do carcinoma de células renais. Ok? Então, por que pensar inicialmente no tumor neuroendócrino, que era um raciocínio perfeitamente justo de se tomar, uma lesão no pâncreas sólida, única e hipervascular, principal etiologia de tumor sólido hipervascular no pâncreas é tumor neuroendócrino. Por que pensar em metástase carcinoma de células renais? O paciente tinha um histórico de carcinoma de células renais no passado, tinha uma restrição discreta ou ausente à difusibilidade da água, isso está relacionado com carcinoma de células renais, apresentava gordura intravóxil manifesta pela queda de sinal em T1 fora de fase. Tá? Qual a conduta que você tem que fazer com esse paciente? É a endoscopia e histopatologia. Existem algumas formas de você abordar esse tipo de lesão e é fundamental que você saiba a etiologia, que pode modificar principalmente a possibilidade de abordagem de tratamento quimioterápico para esse indivíduo pós, obviamente, ressecção. Para ambos, né, tanto uma lesão neuroendócrina quanto uma metástase única, o tratamento seria a cirurgia para ressecção dessa lesão e algumas propostas de cirurgia pancreática poderiam ser levantadas. Né? Então, a existência, né, de necessidade de quimioterapia, é importante a gente saber a etiologia desse processo. Com relação a por que o tumor renal pode metastatizar para o pâncreas, existem algumas teorias, né, vascular, linfática, afinidades das células carcinoma de células renais pelo tecido pancreático, né, eu acredito que possa ser uma etiologia multifatorial para a gente justificar isso aí. Tá? E nesse raciocínio diagnóstico diferencial, vocês vão ter que pesar na prática do dia a dia o que vocês estão encontrando. Então, eu coloquei alguns achados de imagem aqui que são importantes, que vão direcionar para um ou para outro, ou vão estabelecer uma igualdade de direcionamento para essas duas entidades. Então, a lesão hipervascular pode ocorrer tanto em metástase carcinoma células renais como no tumor neuroendócrino. A lavagem, quanto maior for, maior na metástase carcinoma células renais. O tumor neuroendócrino, geralmente, ele retém contraste mais do que a metástase carcinoma de células renais. Se, obviamente, ele tem histórico de carcinoma de células renais, eu vou pensar em doença metastática. Se tem gordura, mais frequentemente metástase carcinoma de células renais, especialmente se não tiver sintomatologia para insulinoma. Multiplicidade, obviamente, carcinoma de células renais metastático mais frequente. Tá? Doença oncológica difusa, carcinoma de células renais. Agora, se ele tiver uma síndrome hidróquena ou se ele tiver difusão restrita de forma significativa, o meu raciocínio é mais para tumor neuroendócrino. Então, são alguns dados que vão poder direcionar e facilitar esse raciocínio diagnóstico, ou para um lado ou para um outro. Isso não é uma situação muito não usual na prática dos pacientes, principalmente com histórico de carcinoma de células renais operado. Então, massa pancreática, vocês vão entrar sempre nesse diagnóstico diferencial quando esse paciente já teve um carcinoma de células renais no passado.
Ok, gente? Espero que tenha sido útil e um abraço a todos.